o Atlético segue o imbróglio com o Cuiabá, não paga o Cuiabá, que foi para CNRD, né, e tal. Só que o Cuiabá fez uma manobra não, o Cuiabá está na razão dele, ele quer receber, e o que ele fez, ele está certo. Sim, vamos lá, aí, gente, só explicando, porque o Atlético nessa, ele acaba, o nome dele sendo citado por conta, já que o dono do clube, né, o Rubens Menin, ele que foi citado, não é o Atlético, tá? Esse realmente vai no CNPJ do Rubens Menin, porque a denúncia feita pelo Cuiabá, eu já vou explicar ela vai contra o Rubens Menin pelo fato dele ser dono também de uma instituição financeira, um banco, tá? Então, nessa daí, na verdade, é uma denúncia à pessoa, ao Rubens Menin, que é presidente que é dono também do Banco Inter, né? Vamos lá, o Cuiabá ontem, a informação foi dada em primeira mão pelo jornalista Vene Casagrande, né? Fez uma denúncia ao Banco Central, ainda em relação à dívida do Atlético com o Cuiabá, né? O Atlético não pagou aquela segunda parcela referente à compra do Daverson, e isso foi para a CNRD. E aí, cara, justiça brasileira é morosa de um tanto, né? E até hoje não teve ainda uma solução, não foi tramitado, acho que é assim que fala, né, na linguagem. Não teve sentença? Não foi sentenciado, não foi tramitado, então segue ainda, o Cuiabá segue esperando na CNRD o julgamento, né, um parecer final para o Atlético ter que pagar. O Atlético vai ter que pagar, o Atlético está errado nisso. Só que, no entanto, o Cuiabá ontem, foi o que o Vene confirmou, o Cuiabá fez uma denúncia ao Banco Central, porque o Menin, o dono, né, o sócio majoritário do Atlético, ele também é o dono do Banco Inter. E aí o Cuiabá utilizou, vou até pegar aqui para não certinho, porque no Banco Central, só porque, cara, são umas nomenclaturas que não utilizamos todos os dias, aí só para não errar, né? Ele fez... Um default, sei lá como fala isso aí, Popó, quer ver, deixa eu pegar aqui, vamos lá. Escreve default, mas deve se falar default, né? Morou nos Estados Unidos, você não sabe? O default, ele é um calote, uma moratória, ou seja, o Cuiabá está utilizando isso porque o dono do Atlético, é dono de uma instituição financeira, ele tem hoje uma dívida a ser paga. E aí você tem algumas resoluções, segundo Conselho Monetário Nacional, era isso que eu queria. A resolução número 4.970, de novembro de 2021, do Conselho Monetário Nacional, que é quem disciplina os processos de autorização relacionados ao funcionamento das instituições bancárias. Ele diz que a capacidade econômica financeira dos controladores, ou seja, dos donos do banco, no caso, de forma isolada ou em conjunto, compatível com o capital necessário à estruturação e à operação da instituição, bem como as contingências decorrentes da dinâmica do mercado. Ou seja, como o Menin hoje, ele dono do Atlético, ele tem dívidas, o Atlético hoje tem dívida de não pagar, o Cuiabá utilizou disso para poder pedir uma investigação do Banco Central, a instituição financeira do Menin, por conta do calote que o Menin, no caso o Atlético Menin, deram no Cuiabá em não pagar a parcela do Daverson que está em atraso. Em teoria, sim, pela lei do Brasil que rege instituições financeiras e os donos das instituições financeiras, e aí esquece o Atlético, tá? Vamos colocar assim, em teoria, a lei não permite que um dono de banco tenha dívidas, né? Dívidas de calote, dívidas de moratória. Pela lei brasileira não pode. O que o Cuiabá está fazendo é um movimento de, olha, se ele, que é dono de banco, tem uma dívida comigo e o banco também do mesmo dono que o Atlético, eu vou, ao invés de acionar o Atlético, acionar o dono, porque o dono de banco não pode ter esse tipo de dívida. É um movimento jurídico que o Cuiabá está fazendo, está tentando, de alguma forma, encaixar ali, né, criar uma jurisprudência ali para poder ter alguma garantia, para poder receber isso, para poder agilizar o processo, já que a CNRD, na CNRD a gente está falando, né, gente? O caso Vitor Roque foi em 2021 e até hoje não teve solução, né? Até hoje o processo está lá.
Então, olha aí como é que é a situação A do Atlético com o Fred, né? Ficou anos na CNRD até você muitos conseguir anos. ter uma solução também. Então, o Cuiabá está tentando fazer um movimento jurídico, não é nem garantia que vai conseguir, né? É inédito o que está acontecendo, mas ele está se movimentando, ele está indo por um outro caminho para tentar receber aquilo que é devido de fato, porque a CNRD simplesmente não resolve. Né? Então, o que o Cuiabá está fazendo é falando para o Banco Central, falando assim, ó, aquele rapaz ali, ele tem dívida comigo. A dívida é do clube, mas ele é dono de banco também. E, em teoria, dono de banco não pode ter dívida, não pode dar calote. É o que o Cuiabá está tentando fazer. Vamos ver como é que o Banco Central, como é que são os procedimentos internos, vão entender isso. Pode ser uma solução rápida, porque numa dessa, atingindo uma outra empresa, talvez o Atlético e o Rubens Menin se movimente para fazer esse pagamento de dívida mais rápido, né? Porque ele com certeza não quer misturar as coisas. Banco Inter é um Banco Inter, Atlético é Atlético. Então ele pode ser, e pode correr o risco também do Banco Central tomar uma decisão e abrir uma via para que outras pessoas façam isso, né? Abrir e aí investigação, cara, isso tudo é ruim, sabe por quê, Popó? O Banco Inter é SA, velho. Sim. Sociedade anônima, você começa a expor demais a instituição financeira também, né, Popó? Exatamente, ele não vai querer que isso resguarde. É uma instituição de capital aberto, o Banco Inter tem acionistas, ele presta contas para diversas pessoas que colocam seu dinheiro ali, que tem ações. Então, nesse sentido, eu acho que o Cuiabá ele foi esperto porque ele vai fazer o Atlético se movimentar de forma rápida. Né? Eu acho pouco provável que a gente, sei lá, até o final da próxima semana, o Menin já não tenha dado um jeito de pagar essa dívida. Mas o grande problema, Popó, é que se o Cuiabá conseguir, através disso, receber, aí assim... Aí abre o... Atlético Paranaense, que tá todos em atraso, vão fazer isso. vai Todos fazer, vão fazer o isso. Botafogo, Corinthians. E eu não estou falando que eles estão errados, tá? Só mostra o problema que a gestão do Atlético hoje, a administração do Atlético hoje, vai ter pelo que eles mesmos causaram, que é assumir, ter a compra de jogadores e não pagar os clubes. Então, isso aí realmente eu já falei, assim, é um grande absurdo.